Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Saravá para quem é de saravá, motumbá para quem é de motumbá, e assim por diante. Hoje esses filhos me chamou, eu vou começar por contar uma história, como sempre gosto. Uma história que não veio da minha cabeça, mas eu escutei ela contada na casa, no terreiro, aqui há uns tempos, e eu acho que é uma história que todo mundo deve escutar, todo mundo deve saber. É uma história lá das Áfricas, que vem lá das Áfricas, está do meio das Áfricas, uma história muito conhecida, mas para quem não conhece, eu vou contar ela hoje, como eu sempre gosto de contar história. História a gente não esquece. A gente pode falar muita coisa, e a pessoa ela esquece. História não. Por isso que a história, as lendas, os itãs, isso são aqui que faz parte daqui que é a tradição do falador, da pessoa ela contar, para que fique para além, para que se aprenda, se saiba e se ensine também. Então é uma história que vem lá do centro, do meio das Áfricas. É uma história de um macaco que estava na beira do rio. E ele viu um peixe nadando de um lado para o outro. Não está apressado. E ele olhou para o peixe e ele disse: esse peixe está passando mal, ele está se afogando, deixe eu retirar ele da água. Ele retirou ele da água com suas mãos, com bastante esforço, jogou ele na terra e o peixe ficou pulando, ficou girando, ficou rolando, e ele disse: esse peixe está danado de contente, está pulando, que contente que ele ficou, que eu salvei ele. E o peixe foi girando cada vez menos, foi pulando cada vez menos, ficou respirando e morreu. E o macaco, olhando aquelas coisas, ele olhou para o peixe e disse: que pena, se eu tivesse chegado um momento antes, eu tinha salvado ele. Bom, meu filho, essa história traz tanto ensinamento. O primeiro ensinamento é que a pessoa não deve mexer naquilo que não sabe. É uma coisa que acontece tantas vezes. Mas o ser humano ainda é pior do que isso. O ser humano, se fosse um ser humano, ainda ficava um monte olhando aquelas coisas para depois falar. Se fosse um homem, ia ficar olhando aquelas coisas para depois conversar sobre isso. E esse é um grande problema daqui que está existindo, das coisas que estão acontecendo nesse mundo, nesse momento, que precisa de tanto amor, precisa de tanta força, de tanta coragem, de tanta esperança. E o ser humano, infelizmente, ele está se alimentando do ódio, ele está se alimentando da desgraça. Em vez de cultivar o amor, em vez de cultivar a esperança, em vez de cultivar a alegria, se diverte olhando as coisas ruins, falando sobre as coisas ruins, ficando ruim, porque a pessoa se alimentando de amor,
ela dá o amor. A pessoa se alimentando das coisas ruins, ela somente dá coisa ruim. Isso me lembra de outra história que também não é da minha sabedoria, mas é do meu conhecimento, que eu também escutei, e uma história ainda mais antiga do que essa, que é uma história onde tem 3 figuras. Uma vez me perguntaram num gerador o que significava, porque tem 3 figuras. Tem 3 figuras, umas é de um moço avantajado, um moço gordo, um com as mãos, são 3, um com as mãos na boca, outro com as mãos nos olhos e outro com as mãos nos ouvidos. E a pessoa, não sei, já não tem memória dessas coisas, porque me disse que isso significava que o segredo é amar o negócio. Eu disse não, me ensinaram de outro jeito. Isso é uma história muito antiga, eu não tenho conhecimento de onde vem, mas é uma história com muito fundamento e com muito ensinamento. E essa história diz assim: se a pessoa ela não olhar o mal, se a pessoa ela não escutar o mal, se a pessoa ela não falar o mal desaparece do mundo. Agora vamos pensar um pouco, meus filhos. E pense um pouco se essas coisas não é verdade. Se a pessoa não olhar aquilo que é ruim, se a pessoa não escutar, fizer o possível para não escutar, para não botar sua atenção nas coisas que é ruim, e se a pessoa depois não falar as coisas ruins, metade do mal do mundo ele ia desaparecer. Se a pessoa falasse as coisas com esperança, se a pessoa falasse as coisas com benevolência, se a pessoa falasse as coisas com prosperidade, se a pessoa falasse as coisas com amor, vejam bem se metade do vosso problema ele não deixava de existir. Vocês lembram de uma coisa: aquele que nessa Umbanda vocês dizem que foi aquele que foi o Criador, ou aquele que trouxe as regras para essa religião, ele um dia disse assim: não abra a boca para falar mal de quem quer que seja. Vejam bem, escutem bem essas palavras. Nesse mundo com tanta agrura, com tanto ódio, com tanto falatório que existe entre as pessoas, criticando aquele que está do lado, criticando aquele que não faz aquilo que a pessoa faz, é preciso que a pessoa que queira ter uma vida abençoada pelos orixás, abençoada pelos seus santos, abençoada pelos seus deuses, se assim quiser. Isso não é só para Umbanda, não, é para todo mundo. É o que a pessoa deve pensar: se ela está contribuindo para o bem do mundo, ou se ela está contribuindo para o mal do mundo. E se não está tendo um comportamento correto, ela é que conserte esse comportamento. Então, meus filhos, tudo isso para eu dizer somente uma coisa. Todas essas histórias, todo esse falador, somente para eu dizer uma coisa:
aquele que precisa falar mal do outro, aquele que precisa falar mal do irmão, aquele que precisa falar mal do vizinho para ter sua razão, perdeu a razão no início. Eu digo mais, é pessoa que não preza muito pela sua inteligência, porque não tem inteligência para fazer valer sua razão. Tenham coragem para praticar o bem, tenham coragem para ser bons, tenham coragem para não disseminar o mal. Tenham coragem para ter um comportamento correto para com vocês próprios, para com o vosso caminho, para com vossa família, para com vossos irmãos, para com vosso vizinho. Somente assim o ódio, ele acaba a vossa volta, ele termina. E quando ele bater na vossa porta, bote as mãos nos olhos, bote as mãos nas orelhas e, acima de tudo, bote a mão na boca, para que o mal não se espalhe. Essa é uma hora nesse mundo onde é preciso uma mensagem de força, uma mensagem de coragem, uma mensagem de amor. E nesse tempo onde vibra essa força de nosso Pai Ogum, onde vibra a força do Santo São Jorge, Ogum, um orixá da prosperidade, orixá da civilização, o orixá civilizatório é aquele que comanda as ferramentas, aquele que comanda o ferro, aquele que comanda os instrumentos que a pessoa precisa para trabalhar, é aquele que constrói. É um orixá guerreiro, para que a gente tenha essa força para vencer as nossas demandas, mas não é um orixá que faz a guerra, é um orixá que constrói. Então vocês, com essa força, com esse axé que vibra nesse momento por todo o terreiro, um pouco por todo lado, tem a força, a coragem, a perseverança para fazer o bem, para estar bem, para trazer a prosperidade e o amor para o vosso caminho e para o caminho daqueles que vocês amam. Que assim seja. Saravando todos os orixás, saravando nosso Pai Ogum, saravando a força do amor e da paz. Axé.